Numa sociedade onde tudo é imagem, onde tudo é aparência, onde tudo gira em torno do dinheiro, da juventude e de atributos que muitas vezes poucas pessoas podem alcançar. O que nos resta quando não alcançamos esses objetivos? Quando não nos encaixamos nos padrões que esperam da gente? Quando a gente não corresponde àquilo que o mundo faz parecer que é o certo? O que resta pra gente? No mundo onde a imagem é simplesmente uma mercadoria de troca, quando não temos essa imagem padronizada para vender, o que nos resta para dar em troca? Se o capitalismo é a venda de mercadorias ou serviços, e esses serviços nos dias de hoje estão atrelados à imagem, então quais os impactos que essa prática tem infligido à população? E quando falamos na população LGBTQIAPN+, quando falamos na população negra, quando falamos em pessoas que não se encaixam num padrão de beleza pré-estabelecido, branco, heteronormativo, eutrófico, magro, musculoso, enfim. Quando essas pessoas não se encaixam, o que é dessas pessoas? O que sobra para essas pessoas? É isso que a gente vai tentar trazer nesse vídeo. Olá, meu nome é César Alves, sou professor de Educação Física e este é o canal César Alves, onde a gente fala sobre questões sobre o corpo, sobre questões de saúde pública e questões em geral relacionadas à imagem corporal. Quando a gente fala na população LGBTQIAPN+, e questões corporais, não tem como fugir muito da questão da forma física e do etarismo. A exagerada preocupação da população LGBTQIAPN+, com a forma física e com a idade, que por si só são coisas atreladas, é muito sintomática para a sociedade que a gente vive hoje. E isso se estende às mulheres, pois as mulheres também sofrem do mesmo mal, que é o etarismo, que é a pressão exacerbada para atender algum padrão específico de forma física, que muitas vezes é irreal. Até mesmo as modelos e os modelos de fotografia, de imagem, nem mesmo esses que teoricamente estão dentro do padrão de beleza corporal, nem esses escapam da pressão do mercado. Nem esses sequer possuem esses corpos que eles mesmos mostram nos seus ensaios fotográficos, nas suas postagens de Instagram e na sua vida editada, que é vendida e exposta o tempo todo ao toque de qualquer clique no celular. E essa facilidade de acesso a essas pessoas com corpos e vidas perfeitas e aparência extremamente dentro do padrão faz com que tudo isso seja muito alcançável e muito simples de acontecer e de você também alcançar. E ainda existe a culpabilização daqueles que não alcançam, como se vários fatores não estivessem envolvidos na aquisição de uma forma física dentro dos padrões de beleza eutróficos de hoje. E eu diria que não só eutróficos, mas eugenistas. Bom, vou falar aqui a palavra eutrófico várias vezes, então vale a pena destacar o que significa eutrófico. Eutrófico é um termo técnico na área de educação física que a gente utiliza para designar uma pessoa que está dentro do peso ideal ou dentro de uma forma física idealizada. Sendo assim, é interessante para a saúde física que você consiga atingir a eutrofia. Mas até que ponto essa eutrofia pode ser atingida por qualquer pessoa? Pois vale ressaltar que a gente vive numa sociedade capitalista, numa sociedade que nos exige tempo, nos exige muitas horas de trabalho e nos impõe desafios que muitas vezes nos alienam da prática de atividade física, nos alienam de uma boa alimentação, nos alienam do acesso a essa boa alimentação, com um bom aporte proteico, com um bom aporte de boas
bons carboidratos, né, de baixo índice glicêmico, o que favoreceria a obtenção desse corpo tão desejável e desejado. Mas a gente sabe que não é bem assim. Para a maioria da população, a população brasileira, esse objetivo alimentício é dificilmente atingido, e a gente já falou isso num outro vídeo. A questão é que quando a gente fala sobre essas questões de forma física e de idade, isso atinge muito a população LGBT, atinge muito a população feminina também, né? Vou me focar principalmente na população LGBT, mas isso também é aplicável para a população feminina, para as mulheres, pois existe uma gritante diferença entre o homem e a mulher, né? Entre o homem gay e o homem hétero. E essa diferença se dá à medida em que o homem hétero, ao descobrir seus primeiros cabelos brancos, ao ter uma pequena barriguinha de chope ou qualquer coisa do tipo, isso é considerado como charmoso, ou às vezes até um atributo de maturidade, de responsabilidade, talvez até de sucesso. Agora, quando a gente fala de uma barriguinha numa mulher, ou de um cabelo branco, ou esses mesmos atributos num homem gay, isso é praticamente uma morte social. Isso faz com que essas pessoas tenham negadas oportunidades de trabalho, oportunidades de vida social e de relacionamentos. Até mesmo os relacionamentos mais vazios e mais efêmeros deixam de ser considerados quando você atinge esse padrão de idade que não é mais o desejado, o desejável para a maior parte da sociedade, onde a gente vê o velho como um fardo, o velho como feio, o velho como o não desejado. Não só a questão da velhice, que não deixa de ser muito importante e muito presente no meio LGBT, especialmente no meio gay, pela questão da solidão, né, que muitas vezes, pelo fato dos relacionamentos serem negados a essas pessoas acabam se tornando cada vez, à medida que os anos passam, mais solitárias. Vale ressaltar que quando se é jovem, os relacionamentos no meio LGBT, especialmente no meio gay, também não são, via de regra, tão sólidos, né? Então a gente já tem uma juventude que não tem uma construção de relacionamentos saudáveis e sólidos, porque a gente não aprende na vida a se relacionar, porque isso nos foi negado desde a infância. A gente não consegue criar vínculos e criar laços saudáveis. E quando a gente envelhece, talvez com alguma sorte a gente aprenda a criar relacionamentos mais saudáveis, mas aí já é tarde demais. Já não somos mais desejáveis aos olhos das outras pessoas. Sobre a questão da forma física, isso é uma coisa que eu já falei em outros vídeos e nem vou me aprofundar muito, mas vale ressaltar um dado que é muito significativo entre a população LGBTQIAPN+, e isso se assemelha muito com as mulheres. Por exemplo, entre a população LGBT, a prevalência de transtornos alimentares é 15 vezes maior do que entre a população de homens héteros. E isso é muito significativo, eu diria. Porque a pressão por um padrão de beleza, a pressão para estar dentro de um corpo que muitas vezes nem existe, para os próprios modelos que mostram esse corpo, nem existe, de tão editado que é esse corpo. Essas pessoas se submetem a procedimentos estéticos, se submetem a uso abusivo de drogas, como esteroides anabolizantes, emagrecedores, fazem dietas absurdas, fazem treinamentos que não chegam nem perto do que seria recomendável para o que é saudável, e vivem numa pressão corporal e fisiológica e psicológica, é claro, para atingir esse corpo durante toda a sua vida. E não é tão diferente assim com as mulheres. O corpo da mulher sempre foi
assim como o corpo do homem gay sempre foi meio que uma moeda de troca. Acho que talvez isso seja comum para todos os grupos minorizados. Os homens negros, por exemplo, no período nefasto da escravidão, eram válidos pelo corpo que tinham, pela, pela musculatura que eram mostradas nos mercados negreiros. Então, essa questão corporal, ela é um fruto da sociedade que a gente vive e da sociedade que a gente sempre viveu. Mas a gente já está no século XXI, estamos entrando em 2025 e ainda assim estamos repetindo os mesmos padrões. Sobre a população negra, o homem negro, se for um homem gay, ele tem que ser musculoso, forte, tem que ter um membro sexual avantajado e tem que ser, sobretudo, ativo. Tem que ser extremamente másculo. Caso não seja, ele será imediatamente descartado, jogado a algum tipo de ostracismo combinado. Um pacto social silencioso e combinado entre a população gay. No caso das mulheres, a gente tem estudos sobre a solidão da mulher negra. E não são estudos que sejam isolados, esses estudos abundam, parecem repetir sempre o mesmo padrão, né? O padrão de branquitude, né? De valorização da branquitude em detrimento da mulher brasileira verdadeira, que é uma mulher mestiça, é uma mulher negra, é uma mulher descendente de negros, brancos, muitas vezes um misto de tudo isso, negros, brancos, índios, enfim, da mesma forma os homens. Mas a gente insiste em perseguir um padrão de beleza que jamais será o nosso, que nunca foi e que dificilmente a gente vai atingir enquanto pessoas que somos, com a composição e a morfologia que temos enquanto brasileiros. Inclusive, até critico muito a educação física por até hoje não termos protocolos específicos para avaliação física corporal do povo brasileiro. Porque os testes de avaliação física, todos eles estão eurocentrados. As medidas corporais, inclusive você pode até verificar quando você vai comprar roupas em lojas internacionais europeias. Os europeus, eles tendem a ser um pouco mais altos. Nós temos um corpo um pouco mais baixinho, um pouco mais atarracado, como se diria. E isso se reflete também na nossa forma física e se reflete no manequim que utilizamos, né? Portanto, a moda também a moda já viu isso e já tem tentado trazer pro nosso país modelagens que se adequam mais aos nossos corpos. Agora, a educação física, pelo menos ao meu ver, parece ter ficado congelada no tempo, congelada no século XX, no tempo do eugenismo, lá no tempo de 1942. E a gente sabe o que aconteceu naquela época, não é? Sendo assim, a educação física, pela história que tem e pelo background que formou a sua área de conhecimento, a sua área de atuação, era mais do que esperado que ela reproduzisse esses preconceitos e que não estivesse pronta para uma sociedade plural, para uma sociedade não eurocêntrica. E isso se reflete, claro, nos seus protocolos e nos seus modos de atender a população. Uma população que não se encaixa no padrão que a própria educação física criou. Um padrão que não só a educação física criou, mas a própria saúde criou, que é um padrão eurocêntrico. Existem particularidades do corpo negro, por exemplo, que nem sempre são levadas em consideração. Existem particularidades do ponto de vista de saúde pública, por exemplo, para a população LGBTQIAPN+, que nem sempre são levadas em consideração. Existem particularidades da mulher negra que não são levadas em consideração e nós convivemos com isso e seguimos como se nada tivesse acontecido enquanto profissionais de saúde. E isso me incomoda bastante porque
eu tenho uma visão da educação física como profissional de saúde, não como um esteticista. Eu me preocupo realmente com a saúde das pessoas, eu me preocupo com o bem-estar dos meus alunos, me preocupo com o bem-estar de quem eu atendo. E gostaria que essa educação física fosse muito mais humanizada, muito mais acessível, muito mais realista com a história que temos e com os dados materiais que nós temos. Mas voltando ao assunto da população LGBT, ao qual eu saí um pouco, e da população feminina, quanto mais velho você for, quanto mais fora do padrão de beleza você for, mais solitário você será. E se você não teve a sorte afortunada, não teve a fortuna de criar um bom padrão de vida financeiro, né? Você estará ainda mais enrascado na solidão. Afinal, se você não construiu um bom patrimônio financeiro, se você é LGBTQIAPN+, você é um homem gay e não construiu esse patrimônio financeiro durante a sua juventude, especialmente numa sociedade que, antes de ser aceita como parte da sociedade, foi aceita como consumidora, bom, você estará condenado a um completo ostracismo. Porque, como diria Nelson Rodrigues, dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Talvez não seja tão verdadeiro assim esse amor, mas, ainda assim, o amor está à venda. Os corpos estão à venda. Sempre estiveram, sempre estarão. E mesmo que você não compre amor, pelo menos talvez você compre uma companhia de um enfermeiro ou qualquer coisa que seja. Já não terá uma velhice tão solitária e tão desassistida. Agora, se você não conseguiu criar um arcabouço financeiro para si, você tá ferrado. E assim você vai vivendo sua vida, vai vivendo como o que a gente é no capitalismo, né? Peças a serem descartadas, jogadas fora e simplesmente mecanismos que servem enquanto ainda são úteis. Com a velhice, com as doenças, com o passar do tempo, com a diminuição dos reflexos da agilidade, do vigor físico, tal como no sexo, no mercado de trabalho também a gente vai ser descartado. E assim assim se faz, assim sempre foi. A questão é até quando vai ser. Bom, esse vídeo não tem exatamente um final e nem pretendo finalizar com alguma solução, porque eu não vejo solução para um problema que é tão grave. Porque se eu tivesse essa solução, eu escreveria um livro ou então faria um curso e venderia a preço de ouro aqui no Hotmart. O que não é o caso. Mas é interessante levantar essa discussão e trazer esse elemento para que a gente possa pensar a respeito e pensar de maneira crítica sobre para onde estamos indo enquanto sociedade e o que estamos construindo para o nosso futuro. E se você é uma mulher ou um homem gay, é muito importante que você não se anule. É muito importante que, tendo em vista a sociedade que a gente vive, que você possa, no mínimo, tentar construir uma carreira para si. Tendo em vista que a gente não tem muito como se proteger desse mal que assola o nosso tempo e que eu não vejo uma solução, ou pelo menos uma solução a curto prazo. Talvez os nossos descendentes, as próximas gerações, possam ver um horizonte menos sombrio. Mas a minha geração já está deixando tudo meio que em tons de cinza para todo mundo. Inclusive com crise climática, com bolha financeira, com, sei lá, o salário valendo cada vez menos e cada vez você podendo sair menos da casa dos seus pais e prolongando sua adolescência o máximo que pode, porque você não tem condições de se manter sozinho. E não é nem porque você quer, é porque a geração que detém o dinheiro ainda não morreu e você, coitado, que tem seus 35, 34, 30, 20 anos, bom, você tem que achar algum espacinho em subempregos. E é isso que nos restou. Viver das migalhas que outras gerações que
ainda não largaram o osso, estão aí, segurando seus empregos mais estáveis. Mas o fato é que a minha geração está esperando seus pais morrerem para poder, talvez, quem sabe, com alguma sorte, assumir alguma posição diante de uma sociedade que não conseguiu construir nada. Enfim, essa sociedade que a gente construiu com base na especulação financeira, na especulação imobiliária, em que, por mais que a gente trabalhe, a gente não consiga pagar nada mais além do que os nossos serviços de streaming. Bom, o que nos resta é esperar para, quem sabe, talvez herdar algum terreno, porque só assim é a única forma de ter algum tipo de patrimônio, o que é, assim, mórbido, o que é triste, o que é absurdo, especialmente num país que tem tantas terras. Mas isso é assunto para outros canais e outros vídeos. O fato é que a minha geração não conseguiu e não conseguirá se estabelecer até que a geração anterior, a geração X, os nascidos nos anos 60, 70, comecem a sair do mercado de trabalho, comecem a, às vezes, até a sair da vida, para que a gente possa ocupar os espaços, porque a especulação imobiliária, a especulação financeira já está num nível tão alto que impede que a gente alcance qualquer coisa a partir do trabalho, e aí muitos de nós acabam apelando para abrir contas no OnlyFans enquanto somos jovens, ou fazer coisas, sabe, totalmente absurdas, como apostar tudo no jogo do tigrinho. E assim a gente vai tentando sobreviver até o momento que seja possível. Infelizmente não é muito que a gente possa fazer, pelo menos se não for de um ponto de vista revolucionário, o que não é um tema desse canal, né? Mas enfim, é triste, é lamentável o ponto que a gente chegou enquanto sociedade. E assim eu termino esse vídeo, de maneira muito melancólica, mas de maneira muito crua, porque não vejo muitas possibilidades para nossa sociedade, não vejo muita vontade política de nenhuma mudança, de nenhuma melhora, nem vontade social das pessoas irem às ruas e lutarem por algo que talvez nem chegue. Mas se a gente pelo menos luta, pelo menos, quem sabe a gente é ouvido. Por outro lado, como é que a gente vai lutar se a gente está trabalhando 6 dias por semana, descansando um, talvez nem descansando, porque no único dia possível a gente vai resolver as nossas pendências da vida pessoal, que não são poucas, que se acumulam durante nossa vida profissional. E enfim, a gente vive nessa roda de samsara que não nos deixa descansar, não nos deixa dormir, não nos deixa construir nada, não nos deixa ter uma vida pessoal, não nos deixa ter uma vida profissional, não nos deixa ter uma vida saudável. E ainda querem que a gente tenha tempo para construir, para empreender, para ter uma vida saudável, para nos alimentarmos bem, para fazer atividade física e toda essa porra que, caralho, é cansativo só de pensar. Quando a gente não tem nenhuma esperança de que nada vai melhorar. Talvez a única esperança que a gente tenha é esperar. Esperar, eu não sei pelo quê, mas se a gente não tem um hoje tão bom, talvez o amanhã seja melhor, ou depois de amanhã. Talvez a gente possa esperar, e é isso. É isso que nos sobra. Bom, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado se vocês viram esse vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam. E sei que é meio baixo astral esse vídeo, mas enfim, apesar de estarmos no final do ano, no final de mais um ano tão difícil, como tem sido os últimos, sei lá, 500 anos nesse país, a gente sobreviveu. Sobrevivemos a uma pandemia, sobrevivemos a um monte de merda e a gente tá aqui ainda. Então, desde já, bom dezembro pra vocês e antes das festas eu vejo vocês novamente, com toda certeza. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.